Muito bom dia, amados amigos, queridos irmãos e irmãs. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho, às nossas reflexões. Elevemos o nosso pensamento. Jesus, Pai de amor, os flagelos que agora acometem a terra têm trazido dor e desespero aos corações. Alguns têm entrado na sintonia da revolta. Mas nós sabemos, Mestre querido, que tudo quanto acontece em nosso plano é uma oportunidade única e exclusiva para o nosso desenvolvimento moral. Que tenhamos os olhos abertos, os ouvidos atentos, para transformar aquilo que nós chamamos de sofrimento em oportunidade. Que consigamos realmente entender, compreender e sentir que tudo o que está acontecendo agora, todas as dificuldades, sejam financeiras, de relacionamento, é um grande chamamento para que possamos olhar para dentro de nós mesmos e consigamos desenvolver novas virtudes, vencer as nossas mazelas interiores e nos alinhar definitivamente para a jornada de retorno ao Pai. Se conosco, Mestre querido, dai-nos a força para que comecemos a vivenciar a indulgência e a caridade para com nós mesmos, de maneira que, fortalecendo essas virtudes e esses sentimentos em nós, possamos expandi-las, transbordá-la para todos que nos cercam. Rogamos de Ti força e amparo para que consigamos cada vez mais vivenciar em atitude, pensamento e sentimento a lei de caridade e de amor. Se conosco, Mestre amado Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Continuamos a trabalhar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar seu próximo como a si mesmo, e hoje vamos conversar um pouco sobre o item 13, ainda a fé e a caridade. É uma mensagem de um espírito protetor que foi psicografada na cidade de Cracóvia em 1861. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos mesmo nas pessoas privadas de religião, mas essa caridade austera que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoístico, não há senão a fé que possa inspirá-la, porque não há senão ela que nos faça levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32. No mundo, de modo geral, habituamo-nos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento transforma-nos em alvo de atenções públicas. Na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias,
no curso das quais estamos impelidos a empregar todas as energias de nosso espírito nos atos de fé. No entanto, somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus, através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência, diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano. De repente, chegamos numa roda de amigos, ou mesmo em nosso lar, e alguém se refere à nossa atitude, ao que de repente fizemos de melhor, porque assim acreditávamos estar fazendo. E a pessoa nos atende ou nos recebe de uma forma muito agressiva. Outras vezes, vejam só, o olhar de suspeita, como nos olham as pessoas dizendo, olha, prega uma coisa e faz outra. Quando, na verdade, não fizemos nada de errado e, no entanto, suspeitam da nossa honestidade moral. Outras vezes, principalmente quando dependemos da solução de justiça. Quantas vezes um trabalhador rural que trabalhou a vida inteira, de sol a sol, de chuva a chuva, e de repente entra com um pedido de aposentadoria, mas não tem os papéis que seriam necessários. E aí, o pedido justo daquele ancião é recusado. Vocês já imaginaram o desespero da pessoa que já não tem mais condição de trabalhar e, no entanto, vê que não adianta a palavra honesta de alguém nos dias de hoje? Lembram-se que antigamente valia o fio do bigode? Era o contrato? Hoje, papéis, papéis, papéis e assim mesmo. Ainda vemos as nossas solicitações recusadas. O beliscão da crítica, porque cada um de nós faz o que tem de melhor e, no entanto, sempre tem alguém para criticar. Olha a roupa daquela pessoa, olha o serviço que aqui foi feito. Olha, será que isso é o padrão de limpeza dessa pessoa? Então a gente vê que a crítica é muito difícil. E pior ainda, quando a gente chega em casa e parece que chegou num lugar estranho, porque ninguém é capaz de nos receber com afeto, com amor. E aí, então, a gente vê a desatenção daqueles que a gente ama tanto. Ou então, quando uma criança nos desrespeita sem a menor assim, atenção. Isso é muito difícil. Outras vezes, nós estamos com um desajuste orgânico que de repente nos surge. E aí, nossa, como é difícil quando o médico nos fala, olha, você está com esse problema, sem solução. Isso é muito difícil. É muito difícil também quando a gente tem um prejuízo que às vezes vai, assim, o dinheiro que a gente acumulou numa vida e de repente a gente tudo perde, porque foi feita uma transação infeliz. E finalmente,
o desafio da discórdia. Naquele lar que a gente sonhou ser um lar de amor, transforma-se num lar de brigas, de discussões. A discórdia passa a imperar nos nossos corações. E aí nós vemos que só atravessando essas contrariedades do dia a dia, confiando em Jesus, é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Os mais estranhos acontecimentos assim surgiam, né, se concretizavam quando Jesus surgia no lugar. A sua determinação refazia o corpo ulcerado, que volvia a movimentar-se. Antes dele, ninguém se atrevera a adentrar-se pelo misterioso mundo da morte, mas ele sim. Então, eu vou ler para vocês 2 trechos do Evangelho de Mateus. Então, é o seguinte, no capítulo 8, versículo 5, a cura do servo do centurião. Tendo entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, fazendo-lhe uma súplica, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre muito. Jesus disse-lhe: Eu irei e o curarei. Mas o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Dize, porém, uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outro, tendo soldados às minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse para os que o seguiam: em verdade vos digo, não achei tão grande fé em Israel. Digo-vos, pois, que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e que se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, seja-te feito conforme creste. Naquela mesma hora ficou curado o servo. E o outro trecho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 18. Enquanto lhe dizia estas coisas, ele tinha acabado de curar a mulher hemorroíça, que disse: se eu tocar a fímbria da roupa dele, eu ficarei curada. E aí, nesse trecho do Evangelho de Mateus, nós ouvimos o seguinte: enquanto lhes dizia estas coisas, eis que um príncipe da sinagoga se aproxima dele e o adora, dizendo: Senhor, morreu agora minha filha, mas vem, põe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus, levantando-se, o seguiu com seus discípulos. Eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue se chegou por detrás dele e tocou a fímbria do seu vestido. Dizia dentro de si: ainda que eu toque somente o seu vestido, serei curada. Voltando-se Jesus e vendo-a, disse: tem confiança, filha, a tua fé te sarou. E ficou sã a mulher desde aquele momento. Tendo Jesus chegado à casa do príncipe da sinagoga, e tendo-os visto os tocadores de flauta e uma multidão de gente
que fazia muito barulho, disse: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. Eles o escarneciam. Tendo-se feito sair a gente, ele entrou e, tomando a menina pela mão, ela se levantou. E divulgou-se a fama deste milagre por toda a terra. Então, nós acabamos de ver que a vinda de Jesus era de profundo amor, de profunda caridade. E nós vamos ver que assim que a menina se levantou, ele disse: dê-lhe de comer. Ou seja, este significado é portador de grande valia para todos nós, pois são muitos os que se encontram no sono da indiferença ou da ignorância. No entanto, podem passar os séculos e, sendo impossível continuar dormindo, predispõe-se a aguardar a doce e enérgica voz: desperta e anda. E ainda nos faz voltar no tempo, quando Lívia, esposa do senador Públio Lentulus, foi encarcerada. E aí, estando ela no calabouço junto com muitos outros cristãos, ela disse à serva que com ela tinha sido aprisionada também: troquemos a capa, porque eu gostaria de estar com Jesus na forma simples, suave, como sempre Jesus esteve com todos nós. E trocaram a capa. E aí, no momento que os guardas olharam, nossa, nós temos que, vamos mandar embora essa senhora de um senador, porque senão teremos problemas. E aí seremos ainda punidos por termos levado à morte a esposa do senador. E pegaram a serva e puseram para fora. E Lívia ali desencarnou. Emmanuel, que é Públio Lentulus, quando percebeu, quando soube do que havia acontecido, ele que sempre condenou os cristãos, teve o arrependimento, porque então compreendeu a excelsitude de amor que havia no coração de Lívia. E assim, todos os que adentraram o circo romano, uns devorados pelas feras, outros transformados em rochas, em chamas vivas, todos aqueles, nunca em momento algum, deixaram de louvar ao Senhor, deixaram de acreditar, de ter a fé, porque Jesus havia dito que não nos abandonaria. E Jesus, quando os cristãos, trucidados na arena romana, quando seus espíritos foram levados, ele veio a recebê-los. Ele os envolveu em profundo amor, porque não negaram em momento algum a fé, a confiança no que Jesus havia dito. E há uma página muito bonita que eu peço licença a vocês para ler, porque está na Revista Espírita de 1862. O assunto está na edição de fevereiro e é de Georges, bispo de Périgueux. Vejam só que mensagem mais delicada, mais suave,
que nos congrega a nos lembrarmos do Sermão do Monte, da sublimidade do amor de Jesus, a nos envolver naqueles instantes, a nos conduzir pelos caminhos do amor. Não nos esqueçamos que Jesus disse que estaria conosco até o findar dos tempos. E tudo aquilo que passamos nesses momentos que estamos encarnados, são momentos em que precisamos resolver algumas pendências que deixamos para trás. Então, aquilo que consideramos de forma negativa na nossa vida, passemos a mudar o nosso olhar e vamos olhar como uma oportunidade de resgatarmos, de caminharmos, de nos lembrarmos em todos os instantes de que Jesus não nos abandona, que Jesus está conosco e que se as dificuldades são superlativas, mais ainda Ele nos toma pelas mãos e só diz a cada um de nós: vem, filho meu, caminha, envolve o teu coração em luz. Eu estou contigo, porque não te lembras do amor que em todos os instantes eu demonstrei para que caminhasses, para que tivesses coragem, para que fosses à frente. Então, nesse instante, vou ler a vocês essa mensagem do Bispo de Périgueux. Sou a fé. Moro com a esperança, a caridade e o amor no mundo dos espíritos puros. Muitas vezes deixei as regiões etéreas e vim à terra para vos regenerar, dando-vos a vida do Espírito. Mas, fora os mártires dos primeiros tempos do cristianismo e alguns fervorosos sacrifícios, de longe em longe, ao progresso da ciência, das letras, da indústria e da liberdade, não encontrei entre os homens senão indiferença e frieza, e tristemente retornei o meu vôo para o céu. Julgais-me em vosso meio, mas vos enganais, porque a fé sem obras é um semblante de fé. A verdadeira fé é vida e ação. Sou a fé, e o meu reino começa entre os homens, reino pacífico que os tornará felizes no presente e na eternidade. Vejam, meus amados irmãos, que nos falta tantas vezes a fé quando reclamamos do parente infeliz que temos que conviver, do desemprego tantas vezes que nos faz chorar, de tantos sofrimentos que batem à nossa porta. Mas aprendamos a rezar, aprendamos a imaginar que Jesus sentado à nossa frente está e conversemos com Ele. Senhor, veja, eu estou aflito. Olha só o problema que eu preciso resolver. Ajuda-me, Mestre. Sei que teu amor me abrirá as portas e que eu conseguirei, porque, Jesus, eu também sei que tu és o pastor
que não abandona ninguém, não abandona nenhuma das suas ovelhas. Ajuda-me, Senhor, a fazer parte desse teu evangelho de luz. Ajuda-me, Senhor, a fazer parte desse grande rebanho que o teu amor conduz. Dá-me força, dá-me coragem. Ajuda-me, ó Jesus, a estar contigo. Como um dia no Circo Romano, Cáritas, chegando a uma jovem desesperada, disse: filha, canta, agradece, comece a cantar, porque os anjos do Senhor aqui estão a ampará-los nesse momento de tanto sofrimento. E a jovem, olhando para o espaço, como a buscar aquele ente de luz que ali estava, começou a cantar. E todos os outros cristãos começaram também a entoar o canto de amor, o canto de agradecimento a Jesus, que nesse instante busquemos todos nós também entoar esse cântico de amor que o Senhor nos auxiliou e nos deu o caminho quando disse a todos nós: bem-aventurados sois vós, porque contigo estou e sempre estarei. Que assim seja.